aí, pessoal, estamos aqui em mais um episódio de Frente com os Irmãos Dias. Hoje, André Dias, quase meu gêmeo aqui. Mais um episódio aqui, sucesso, recebendo Fernando Roxo. Obrigado aí pela presença, Fernando. Se apresente aí para os nossos seguidores. Quem é Fernando Roxo, que é o rei aí do mercado de opções? Muito obrigado. Eu tô no mercado financeiro basicamente a vida toda, desde os 19 anos, já faz 25 anos, tenho 44. Já fiz de tudo no mercado, dou aula desde que comecei, né, de investimento de maneira geral. Na verdade, o meu negócio é investimento, não é só as opções, mas a galera gosta de me jogar no gueto das opções, mas eu acho legal também. Hoje eu tenho uma holding com 6 empresas, né, todas que trabalham com investimento ou de alguma maneira. Então, são 20 e tantos anos aí de trabalho e hoje me divirto no mercado financeiro, não sofro mais e tenho um compromisso cada meia hora, me divirto, esse sou eu. Não, o Roxo é o conhecido. O Roxo Opções, você fala com ele, ele explica de um jeitinho que é bem para iniciante. Eu acho bem legal isso. Mas você falou que você dá aula, tudo, você é formado em. O que você é formado em economia? Uhum. O que te fez o Roxo levar, assim, a ter ideia de trabalhar com educação financeira, investimentos? Sim, eu sou formado em economia, nunca fui muito bom aluno, mas quando eu fiz vestibular, o primeiro eu fiz de relações públicas, gostava de balada e tal. Aí meu pai meio deu uma quebrada ali naquela época, eu falei, não, vou ter que estudar alguma coisa que dê dinheiro, né? E aí gostei também do conceito de economia e prestei economia. E aí um semestre depois, minha avó me arrumou 2 entrevistas de emprego. Ou na Ford para vender caminhão, né? Lá no consórcio Ford, ou eu ia trabalhar na corretora do Banco Bradesco, na corretora de valores. Pô, 19 anos de idade, quem não quer trabalhar com bolsa, Ô, né? louco. Já tinha um primo também que era operador de pregão. E lá mesmo eu comecei a aprender sobre o mercado, fiquei no pregão algumas semanas, fui analista, trabalhei em todas as áreas de uma corretora. E lá também comecei a dar aula. O meu primeiro chefe lá, o meu diretor, falou: não, nós vamos dar uma aula para uns caras, uns gerentes das agências do interior do Bradesco lá no Hotel Transamérica, e você vai explicar as opções. Eu falei, pô, mas não sei direito como é que é. Ele falou, não, é assim. E desde então, esse cara falou, você vai ensinar opções, eu ensino até hoje. Mas o mercado já teve vários ciclos, né? No ano de 2007, por exemplo, nós vendemos... Eu era sócio da Leandro e Stormer, né? Era bem famosa. Nós vendemos 20 mil DVDs, né? De investimentos. Nossa, DVD que é algo que hoje em dia... Tem gente que nem sabe mais o que é Mas o DVD, né? Roxo, ele não é só que ele Vida só fala toda. de finanças, ele é o relacionamento mesmo da galera, né, Roxo? Os grupos e tal, todo mundo conhece o Roxo. O grupo dele tem, tipo, várias Eu vou pessoas te que colocar manjam lá no muito. grupo, né? Vamos, Eu vou te quero falar entrar. nesse grupo aí é o mais Quero entrar ferrado. nessas Eu falo informações todo dia no quentes grupo, aí. mas ninguém me responde. Não, a galera gosta, todo mundo troca ideia. Eu adoro o mercado financeiro. E assim, eu já quebrei 3 vezes, né? Eu tive muitos altos e baixos. Certo. Eu tive muito sucesso cedo e no meio da carreira, tipo, fui pra lona, tive que recomeçar várias vezes. Então, assim, por isso que eu falei, hoje eu me divirto muito, mas também já sofri demais. O mercado financeiro é complexo e o investimento, eu acho que é a atividade, é o maior desafio intelectual da modernidade, assim, entendeu? Hoje, sua atividade principal, Fernando, é ser influencer, é os seus cursos ou não? Você consegue... Como é que você consegue se dividir entre a sua holding e o papel de influenciador hoje? Eu tenho um compromisso a cada meia hora, mais ou menos, né? Então. Nem dorme, né? O negócio... Não, eu durmo bastante até. Mas, assim, eu ainda tenho um neném, né, de 9 meses, então eu acordo tipo 7 horas, eu fico com ele até às 8, eu entrego pra babá. Aí, às vezes dá pra fazer exercício, às vezes não dá. Aí, às 9h30 eu começo e, tipo, reunião, aí tem gravação. Todo dia eu opero ao vivo com os meus alunos, opero opções e ações, bolsa, cripto, opero tudo. Em meia hora eu administro a minha carteira e aí eu continuo o dia eu vou fazendo meus compromissos, às vezes faço live à noite. Então, assim, eu divido meu tempo entre as coisas mais importantes ali que a gente precisa resolver. Tem que ser organizado, cara. É uma coisa que é difícil, assim, pra quem tem um dia tão cheio. Porque quando eu também trabalhei 10 anos no Banco Itaú, Uhum. né, no mercado financeiro. Eu sei. E quando a gente entra, a gente tem aquele período que você sai do banco, você consegue descansar, vai assistir um filme. Eu costumo falar que hoje eu não consigo assistir nenhum filme no Netflix.
Porque a cada 15 minutos você está olhando o celular, né? A gente vive disso, de mídias Ansiedade, sociais. né? E essa questão de se organizar, Fernando, é algo que acho que todo mundo tem que ter isso, né? O que eu faço no meu dia anterior? Eu pego, anoto todos os meus compromissos do dia seguinte, vou anotando por horário, porque senão realmente vira uma bagunça. Tem hora que eu esqueço que eu tenho um médico, alguém me liga falando, André, cadê? Tem reunião agora. Quantas vezes eu não recebo o link do nada? Ó, entra na reunião. Eu tô de pijama, com o cabelo todo bagunçado. Eu esqueci. Então, essa questão de organização é muito importante, né, Fernando? Muito. Então, eu, desde os 19 anos também, venho me questionando sobre a vida, como ter sucesso, como ter destaque e tal, e venho desenvolvendo uma filosofia meio própria, que virou um algoritmo. Qualquer dia eu venho contar disso, mas eu fiz um TED, tem mais de 100 mil pessoas já viram o meu TED, e a gente tem 5 pilares, assim, da riqueza, né? Então, com 19 anos de idade, eu descobri que eu precisava ter dinheiro, e também descobri que para ser interessante, né, toda relação é uma relação de interesse, eu podia ser também inteligente ou bonito. E aí, com o tempo, eu fui trocando inteligente por conhecimento e bonito por saúde. Na verdade, a energia vital da saúde, se cuidar e tal. E em 2009, quer dizer, 15 anos depois que eu comecei a criar a minha filosofia, eu escrevi um livro de educação financeira para criança. Pô, que legal. Chamado Benjamin, o Poder do Tempo. É a história do Warren Buffett quando era criança. Que legal. Descobre aos 6 anos de idade que colecionar dinheiro é melhor do que colecionar coisas. Não, o Warren Buffett já veio com o cérebro preparado, né, para isso. O dinheiro valoriza no tempo. E aí o livro chama Benjamin, o Benjamin, o Poder do Tempo. E é o quê? É a relação do tempo com o dinheiro. Que legal. E aí, em 2009, eu coloquei como a gestão do tempo uma meta importante para mim. E aí eu venho gerenciando bem o meu tempo, melhorando, aprendendo. Então hoje é muito natural. Eu não me esforço para ter uma agenda assim, chegar no horário, cumprir tudo direitinho, porque eu vim me acostumando a fazer isso. Você se organiza assim no dia a dia já automático, né? Tudo que não é essencial, então não vejo TV, futebol, novela, e foco mesmo naqueles compromissos e coloco 100% de energia na hora que eu tô fazendo aquilo, 100% presente. E assim, nós temos 2 leis para a gestão do tempo. A primeira é tenha listas. Como você falou, você faz sua listinha, se você tem uma boa agenda, uma boa lista, você consegue ser organizado. E a segunda lei é viva no presente, né? Quer dizer, você também tem que estar 100% presente ali para que cada meia hora vale a pena. Eu faço reuniões de meia hora com as pessoas, mas eu tento colocar tanta energia ali que aquela meia hora seja inesquecível, né? E você falou muito, você tá há bastante tempo, né? Isso exige muita paciência, não só mercado, né? Ter filho, toda essa organização, essa correria. O que você acha, você falaria para as pessoas que estão, né, começando ou assistindo, enfim, para ter, assim, 3 características, eu acho isso fundamental para você ter sucesso na tua vida. Sucesso que eu falo é sucesso geral, né? Um equilíbrio, não só sucesso financeiro, mas como um todo. Porque, por exemplo, o Roxo comentou que ele tem essa vida, né, de meia hora, que ele consegue focar, ter tranquilidade, tudo. E muitas pessoas se perdem nesse negócio do tempo, ficam muito ansiosas, desesperadas, e aí começa todo o sucesso. Ou quer fazer tudo ao mesmo tempo e acaba não fazendo nada, né? Começa a cair, a pessoa Sim. se sente, né, emocionalmente Sim. abalado. O que você acha, Roxo, você com toda essa experiência, o que você acha importantíssimo? 3 dicas para a pessoa ter um sucesso geral, assim. E a Carol gosta de número, então você se acostuma, Fernando, que as perguntas vão vir. Ó, me fala 10 coisas, me fala 3 sou bom de coisas. lista, não é? Tem a lista? É a lista, as listas, né? Então, é isso mesmo. Valores, virtudes, né? E o terceiro é um sentido, é um significado, é um propósito. Quando você tem essas 3 coisas, você consegue cumprir qualquer coisa. Valores para você saber o que é importante ou não é, né? As virtudes são o inverso dos vícios, né? A virtude é aquilo que você se esforça antes e tem resultado depois. Então, tem a ver com a força de vontade, tem a ver com a disciplina, né? Eu tenho uma tatuagem escrita disciplina aqui no meu braço enorme. Por quê? Porque em 2007, quando eu quebrei pela 3ª vez, eu escrevi, né? Eu fiz uma marca, né? No tempo que eu nunca mais iria deixar de ter disciplina. Né? Mas você acha que Então, você muito quebrou por importante. falta de disciplina? Você acha isso? Por uma série de motivos. Uma quebra sempre é um acidente como o de avião. São vários fatores que juntos fazem você ir para a lona, né? Perder todo o dinheiro que você tinha ali naquele portfólio.
Mas a disciplina, com certeza, é um dos fatores mais importantes. Agora, quebrar, Fernando, eu também quebrei já. Sim. Eu saí na época do banco, fui trabalhar com festas, enfim, fui investir em um mercado que eu conhecia pouco e realmente eu perdi uma grana alta. Você não acha que quebrar te transformou hoje em um empresário mais forte, mais persistente? Porque as pessoas veem a quebra de uma empresa como algo, como não um insucesso, digamos assim, uma né? vergonha. Mas você não acha que isso torna o investidor, o empresário mais forte passar por essas barreiras? Não, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu só sou quem sou, né? Pelo que eu passei na vida. Problemas eu acho que são oportunidades, né? Deixam a gente mais preparado. E você passa por todos os tipos de contratempos que podem vir na vida. E aí você está preparado para boa parte deles, né? O seu cérebro, um pouquinho aí por causa, né, de um trauma, de uma memória, de você não querer repetir alguma coisa que você fez, mas basicamente viver é evitar fazer tragédias, né? Fazer coisas erradas, coisas que que tenham um risco grande demais. Então, eu acho que quebrar é uma grande lição. Eu não digo que as pessoas têm que quebrar para evoluir. Acho que é possível evoluir sem o sofrimento pessoal, mas dizem que cada ano, né, nessa situação de quebrado, que a gente chama no Vale da Morte, ali ou começando uma startup, ou recomeçando, ou mudando de vida, cada ano ali vale 10 anos de vida, né? Sim. Então, alguém que passou por muitos contratempos, dificuldades, é uma pessoa mais sábia, viveu mais, tem mais sabedoria. Então, eu passaria novamente por tudo isso se eu tivesse certeza que chegaria onde eu cheguei. Boa parte dos modelos matemáticos de risco que eu criei vieram das pancadas que eu levei, né? Legal. Vamos começar a falar então do mercado financeiro. Vamos explorar aqui um pouquinho vamos o Fernando. Não, o Roxo é super conhecido. Assim, toda vez que eu faço live com o Roxo, o pessoal bota como chama aquele símbolozinho? Um trovãozinho, né? Raizinho. Porque ele fala muito de opções, que é um assunto, na minha visão, e o Roxo mesmo fala isso, ele vai comentar, Sim. que é um assunto que você tem que entender para ter tranquilidade para investir. Porque tem muita gente, falam muito, né? Opções, mas tem que ter cuidado, né? Tem que estudar, tem que ter ali uma... E nisso o Roxo é fera. Isso a gente sabe que todo mundo coloca lá, professor, tal. Tem que saber fazer, né? Não adianta. Tem que saber e tem que estudar, né, Roxo? Então, assim, o que são... Todo mundo me pergunta, o que são opções? Exato. Então, assim, explica um pouco. Ele explica de um jeitinho isso. todo dele, né, Roxo? Todo elaborado. E como eu faço isso, eu explico o que são opções há 25 anos, já falei isso 10 mil vezes, cada vez eu tento fazer de uma maneira diferente, que seja mais compreensível. Então, assim, uma opção é um contrato de direitos e obrigações negociados em bolsa. Então, na bolsa você tem as ações e você pode negociar direitos sobre as ações, né? Mas vamos pegar uma opção de venda, por exemplo, e dar um exemplo mais concreto. Uma opção de venda na bolsa de valores, ela é exatamente a mesma coisa do que aquilo que você faz quando você compra o seguro do carro. Quando você tem um carro que tem um valor lá, digamos 100 mil reais, e você compra o direito de vender o seu carro para a seguradora, no caso do valor daquele carro, daquele específico, né? Carro cair muito por conta de um sinistro, o que você está fazendo é pagando alguma coisa fixa para se livrar de um risco. Certo. No caso do risco de perder todo o valor do automóvel, que para você seria algo irreversível, que você ia se arrepender demais, né? Como viver é evitar arrependimento, então você compra o seguro do automóvel. Dá para fazer a mesma coisa com o seu portfólio de ações, com o seu patrimônio. Do mesmo jeito dá para fazer com a sua casa e com a sua vida. Então você pode, por exemplo, comprar o seguro para uma carteira de ações. Você tem um portfólio de ações, você tem um investimento, você pode pagar um prêmio e, a partir de uma certa queda na bolsa, você já não perde mais nada. Agora, a dificuldade é que as pessoas querem se proteger de uma pequena queda da bolsa, de 2%, 3%, 4%, e isso custa muito caro. É que nem fazer um seguro contra arranhão, entendeu? Isso você não quer proteger, você quer proteger o carro de uma catástrofe, de um sinistro que dê PT no carro. A mesma coisa na bolsa. Então, você compra
o direito de vender as suas ações se elas caírem muito. Então, por exemplo, o Ibovespa hoje está a 121 mil pontos. Você pode comprar, por exemplo, o direito de vender a sua carteira de ações por 110 mil pontos. Significa que você vai pagar, sei lá, R$1 por isso. Se o mercado cair abaixo de 110 mil pontos, o que você faz? Aquela sua opção, ela começa a se valorizar, porque ela entra no dinheiro. E aí ela cobre toda a sua perda que você teria no seu portfólio. Então, todo mundo que tem uma carteira de ações tem um jeito certo de, gastando muito pouco dinheiro, proteger a sua carteira de quedas acima de um determinado percentual. Por quê? O risco dos investimentos não são as grandes altas, não são as altas moderadas, não é o mercado de lado, não são as pequenas quedas. O risco do mercado financeiro são as grandes quedas. Estilo a pandemia agora. Uma vez a cada 5 anos, 10 anos, o mercado cai 30%, 40%, 50%. E eu já vi isso acontecer muitas vezes. Então, opções são uma ferramenta muito dinâmica, muito poderosa, que, por exemplo, serve para proteger uma carteira de ações. Mas também serve para especular, tem... A mesma coisa você pode fazer na alta, então você tem opções de compra. Então, se você quer comprar uma carteira de Petrobras, a Petrobras está, sei lá, R$25. A Carol vai receber, sei lá, o bônus dela daqui 2 meses. Então, ela queria comprar em ações da Petrobras. Só que ela não tem o dinheiro agora, o que ela pode fazer? Ela pode comprar uma opção. De Petrobras, por exemplo, a R$27. E ela poderia pagar centavos por isso. Se daqui até 2 meses, que é quando ela vai receber o bônus dela, a Petrobras caísse, ótimo. Ela perdeu alguns centavos que ela gastou no seguro, que ela gastou comprando a opção, mas agora ela vai poder comprar a Petrobras muito mais barato. E, Fernando, opções. O cara que está iniciando agora, Sim. A gente recebe muita pergunta, né? Vou começar com R$1.000. Esse cara, você aconselha ele a já fazer um tipo de operação como opções ou não? Esse cara precisa ter um patrimônio maior para começar a pensar em ter uma opção. Olha, dá para operar opções com R$1, com R$10, com R$50. O problema é qual é o seu objetivo. Então, se você está começando a fazer aportes e o seu investimento hoje está na casa de R$1.000, então você ainda está começando a montar a sua reserva, né? A sua parte da carteira que é a reserva de valor e, do outro lado, seus ativos de valor. Então, o ideal é que você não tenha mais do que 30% do seu dinheiro em ativos de valor, que são ativos de risco, ações, fundos imobiliários e tal, e a outra parte tem que estar na reserva. Até você formar um patrimônio um pouquinho maior, você pode ficar só nessa dualidade, um pouquinho de ações e a reserva, a parte conservadora, tesouro pós-fixado, uma coisa conservadora mesmo. Só que existem pessoas que querem pular aulas, querem ir diretamente para o final. Isso que eu ia falar, por quê? Se o cara quiser, com R$100 ele pode, mas não é o ideal. Porque isso que o Roxo está falando, eu acho muito importante. Na pandemia, o que aconteceu? Muita gente quer ganhar dinheiro rápido. Sim. E isso não existe, né, Sim. Roxo? A gente sabe que a gente tem que trabalhar e se focar. E o pessoal é muito imediatista. Então, o que acontece em relação às opções? As pessoas compraram muitas opções de ações que estavam sendo faladas ali e aí perderam tudo. E foi, assim, um desastre para algumas pessoas, Sim. né? Então, eu acho importante que você fixe e fale sobre isso com uma autoridade, essa questão de ter a reserva de emergência ali. Porque a gente viu muita gente, né, André? Nossa. Que falou assim, vou pôr tudo em opções. Não, mesmo uma carteira de ações, né? Quem tinha uma carteira de ações muito grande lá na pandemia, porque assim, por que eu digo que você não pode ter mais do que 20% ou 30% do seu dinheiro no risco? Porque é a única maneira de você não ter risco de ruína. Porque o mercado pode ir caindo e o seu portfólio pode ir diminuindo, né? Em algum momento você pode correr esse risco de ruína, principalmente se os seus planos mudarem. Você perdeu um emprego, você tem alguém doente na sua família, como aconteceu na pandemia. Então você não pode ter mais que 20% ou 30% do seu dinheiro em bolsa. Aquelas pessoas que estavam all-in na bolsa, 100% na bolsa, elas sofreram demais e as que precisaram de dinheiro tiveram que vender na mínima. Entendeu? Então não funcionou aquela coisa do buy and hold. Qual o percentual, Fernando, que você tem na bolsa hoje? Então, como o meu maior patrimônio são os negócios, as minhas empresas, né? Então, assim, da minha liquidez, né? Do dinheiro que eu tenho de liquidez,
Hoje eu tenho 60% em caixa, 30, 40% é a minha exposição em bolsa. E por que você tem que ter esse balanceamento? Porque aí quando a bolsa sobe muito, 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 a parte da bolsa ela aumenta, ela fica maior do que 40, 50, 60%, e aí você vende um pouquinho da bolsa e compra em renda fixa para fazer o seu rebalanceamento. E na Certo. hora que a bolsa cai muito, a participação dela cai demais, e aí você tem caixa, e com esse caixa você pode comprar mais ações no melhor momento, é quando tá lá embaixo. Você trabalha com rebalanceamento também de carteira? É a Eu estratégia que você segue? sigo, eu tenho um modelo próprio chamado balanceamento dinâmico. É uma maneira com uma matemática um pouco mais sofisticada do que a do Benjamin Graham, né? O Benjamin Graham escreve lá no capítulo 9 do Investidor Inteligente sobre o rebalanceamento de portfólio, e a ideia é brilhante, e o que funciona são variações disso, o resto não funciona bem. E o legal é que você se beneficia do zigue-zague do mercado. Tendo um grande caixa, você torce para cair. Entendeu? Certo. Tendo uma boa carteira de ações, você torce para subir. Então, eu chamo de hedge da alegria. Você tá Sim. bem. Quando você tiver consciência disso, tiver uma carteira, tiver funcionando, aí você vai pensar em opções para aumentar o seu risco, para fazer outras coisas, mas tem que começar a entender a essência do mercado, como é que funciona, o que faz a bolsa subir, o que faz a bolsa cair. Essa é a parte inicial mais importante. É porque você vê, é um mercado. Eu queria até que você falasse, Roxo, pra gente, a estratégia do pozinho. Que Sim. isso aí a gente escuta muito. E toda vez que me perguntam, fala sobre opções. Não é um mercado que eu, Carol, domino. Pelo contrário, eu tô sempre tentando aprender com você Sim. e tudo mais. Mas eu sei que você tem essa estratégia, que é uma estratégia que, vamos, assim, o investidor corre menos risco. Porque o que acontece? Tem um vencimento, né? Essas Uhum. opções. Eu queria que você explicasse isso. E aí, por que o pessoal perde dinheiro? Deixou passar ali, não vendeu antes? Como é que é a sua estratégia? O que acontece Vou explicar. que faz as pessoas perderem tanto assim? Eu não acredito em operar opções. Eu acredito em investir com opções. Eu acredito em ter um portfólio diversificado, com bons ativos, com bom balanceamento e usar as opções para melhorar os resultados. A estratégia do pozinho é muito legal porque ela tem a ver com tudo isso que a gente está falando, só que ela é mais simples de entender. Um pozinho é uma opção, é um contrato desse totalmente desacreditado, entendeu? É como se fosse um seguro do automóvel da Carol, que vence daqui 2 dias e que o carro dela tá aqui em São Paulo, e é um seguro lá para o Japão. Quer dizer, é impossível ela ser roubada no Japão, porque o carro tá aqui. É improvável, é impossível não, mas é improvável. É pouco provável que isso aconteça. Os pozinhos também são assim. Então, por exemplo, o mercado de Petrobras está R$ 25. O direito de comprar a Petrobras por R$ 28, R$ 29 daqui uma semana não vale nada. O papel está 25. Qual a chance de em 3, 4, 5 dias Muito ele ir pouco. de 25 para 29? Muito pequena. Sim. Então essas opções custam muito barato, nominalmente muito barato. Primeira vez que eu vi isso acontecer foi no dia 16 de janeiro de 99. A gente teve a desvalorização cambial na bolsa e na economia. O dólar foi de 1,30 e pouco, né, para 2 e pouco em 2 dias. Era uma sexta-feira, eu me lembro muito bem. E a bolsa no mesmo dia subiu 32%, um único dia. Nossa. O dólar subiu 40, 50 e a bolsa subiu 32 no mesmo dia. A Vale, que é um pouco de cada um dos dois, subiu mais de 70% Meu num Deus. dia. Uma opção de 1 centavo foi para R$ 12 num único Nossa. dia, 120.000%. Quem tivesse colocado R$ 1.000 numa opção de Vale teria tirado 1.200.000, né? Mesma coisa aconteceu com o dólar. Nós tínhamos um cliente que tinha uma loja de 1,99 e ele tinha muito medo que o dólar subisse e ele perdesse o negócio dele lá, porque ele era importador. E aí ele não tinha dinheiro para comprar contratos futuros de dólar, que eram muito caros, você tinha que ter US$ 500.000, né, de exposição para você comprar um contrato futuro de dólar. Ele comprou calls de dólar, opções de compra de dólar a tipo 1,40. E o dólar foi para tipo 1,90. Então, ele pagou 1 centavo, meio centavo Ganhou uma grana. por aquele pozinho, e ele ganhou muitos reais, como no caso da Vale. A Vale, ela subiu tanto que a opção foi de 1 centavo para R$ 12, porque ela entrou no dinheiro. E aí eu vi isso acontecer, achei muito interessante, sempre estudei crises, caos e tal, e aí conheci o Nassim Taleb,
que é um cara, um economista, filósofo, que aos 27 anos de idade viu uma oportunidade dessa e ganhou num único dia, que foi a segunda-feira negra lá na Bolsa Americana, caiu 20% a Bolsa no único dia, ele ganhou 50 milhões de dólares no único dia com um pozinho desse. Eu mesmo, em 2010, tive um ganho com Vale, eu coloquei R$1.000 e tirei 112 mil reais, tinha gasto uns 8 ou 9 mil, porque já estava... Porque todo mês a gente compra esse tal desse pozinho. Pouquinho, baratinho, centavos, e alguma vez dá certo. Mas, agora em 2019 para 2020, eu montei uma carteira de singelos 15 mil reais para operar com os meus alunos. Uma conta numa corretora e falei, teremos um problema na Bolsa a qualquer momento. A Bolsa vai cair muito a qualquer momento. Eu vou começar a minha carteira comprando umas opções, uns pozinhos. Comprei R$500 em pozinhos em janeiro de 2020. Não aconteceu nada, perdi R$500. E tinha lá uma tese econômica de que o mercado ia cair muito, muito rápido. Em fevereiro, comprei de novo R$500 de pozinho, fui viajar, comprei no dia 12 de fevereiro, aí veio o carnaval e a Bolsa teve o havia Corona pandemia, Crash, né? Teve a pandemia, e aí R$500 se transformaram em 55 mil reais. Nossa. Então, eu consegui multiplicar 112 vezes o dinheiro investido naquela opção, e os 15 mil reais viraram, sei lá, 70 mil reais. Então, isso que é o pozinho. Você compra um direito muito barato, que custa alguns centavos. Que ninguém acredita. E dependendo da situação, ele pode valer muitos reais. Ou seja, opções você pode trabalhar tanto na defesa como no ataque, pelo que eu tô percebendo, Perfeito. Né, Fernando? E se você tivesse comprado esses pozinhos de BOVA na tua carteira de ações, R$500 teriam protegido 55 mil reais da queda que teve na Bolsa. Sim. Então, se você gastar 3% ao ano de pozinhos para proteger uma carteira de ações que minimamente se pareça com o Bovespa, compensa muito. Porque quando a Bolsa cai 30%, 40%, 50%, a sua carteira gera ganho. E esse dinheiro líquido novo que você ganha com essas opções, você vai comprar a Bolsa lá embaixo. Falando assim, uma linguagem bem na simples, bacia das almas. você coloca ali, sei lá, R$100, 200, 300 reais, como se fosse mesmo um seguro. Aquele dinheiro você nem conta mais com ele. Agora, se acontecer um desastre na Bolsa de Valores, né? As suas ações vão derrubar, mas por outro lado você tem aquelas opções que vão te segurar. Então, no final do ano, você tem ali, sei lá, gastei R$50 por mês em opções, gastei R$600 no ano, né? Que foi meu seguro. Não aconteceu nada, tudo bem, perdi 600. Mas se acontecer alguma coisa, eu tô protegido. Essa é a função da opção. É quando? Exato. Uma hora ou outra vai... Porque historicamente, né? uma hora acontece e Não, historicamente a gente tem, né? Não, e sabe o imprevisto acontece. A explicação de por que os colapsos acontecem e continuarão acontecendo? Colapsos são quedas de mais de 50% do máximo ao mínimo. Eles vão continuar acontecendo porque o mercado financeiro ele é regido por um pêndulo entre a taxa de juros e a bolsa, né? O que manda no preço dos ativos da bolsa das empresas é a taxa de juros. Por quê? Porque todo negócio, toda empresa, o preço dela é definido pelo seu fluxo de caixa futuro. Tudo que essa empresa vai poder produzir, toda a receita que ela vai poder dar no futuro, trazido ao valor presente e descontado a uma determinada taxa de juros. Quanto menor for a taxa de juros, mais vale a empresa. Olha que coisa matemática doida. Uma empresa, qualquer empresa que tenha um fluxo de caixa mínimo de entrada, se a taxa de juros da economia for zero, ela vale infinito. Você pode alavancar o quanto for. Então, quando a taxa de juros está muito baixa, a bolsa sobe muito e tudo fica muito, muito caro. As empresas sobem muito. Mas, às vezes, né, a taxa de juros fica muito baixa, começa a ter inflação, a gente fica atrás da curva, a economia, né, precisa puxar a taxa de juros para cima e a bolsa afunda. Então, esse pêndulo é o que move a economia. Durante anos e anos, a taxa de juros cai e a bolsa sobe muito. E, às vezes, a taxa de juros sobe muito rápido e a bolsa afunda muito rápido. E quando isso acontecer, esses seus pozinhos vão multiplicar a tua carteira por 2 ou 3, quer dizer, você ganha na alta e nas grandes quedas e no longo prazo, o seu resultado perto de investidores tradicionais é muitas vezes melhor. O operacional disso, Fernando, é complicado de fazer? Você montar hoje um pozinho para se proteger da Ibovespa? Ele é complexo? Um iniciante consegue fazer? Em 3 minutos. Então é simples o processo. Muito. O book é igualzinho o book de ações. Você vai digitar BOVA, uma letra, né?
e o número, você tem uma listinha lá de todos os pozinhos, você vai pegar aquele que tem delta 1%, por exemplo, que é uma regrinha que a gente usa lá na comunidade, vai colocar a sua oferta, porque você não deve agredir o book, né? Um vai estar 8 centavos, outro 9, você coloca lá uma oferta 8 centavos, vai levar e carrega aquilo. Uma vez por mês você faz uma rolagem para o próximo mês. Qualquer corretora. E aí você vai olhar a tua carteira de ações e vai fazer uma conta para saber quanta proteção você precisa fazer. Ah, legal. E simples assim. E você pode até aumentar o seu risco. Você pode deixar sua carteira de ações maior por estar protegido. Você tem algum comparativo de quanto ele é mais eficiente, por exemplo, do que o ouro, que também é uma proteção no mercado? Numa crise, o ouro, a gente viu aí na crise da pandemia, o ouro ele se valorizou bastante, né? Se eu não me engano, chegou a subir 20%. Você tem algum estudo, foi feito algum estudo comparando, por exemplo, opções com ouro, por exemplo? Que a gente vê alguns estudos de criptomoedas versus o ouro, enfim, o dólar com o ouro. Sim. Mas existe algum estudo de opções versus ouro, por exemplo? Então, quando o mercado caiu, né? Quando você tem esse colapso de liquidez, que foi o que aconteceu no Corona Crash, mas eu posso contar mais 10 vezes que aconteceram isso na história, mesmo o ouro cai. Por quê? Porque tudo está correlacionado, tudo que é valor está correlacionado. Como o cara perdeu muito na carteira de ações ou na carteira de cripto, e ele tem ouro de garantia, ele precisa vender o ouro para cobrir alguma perda em algum lugar. E tudo vai caindo meio junto, né? Então a gente diz que a correlação dos ativos de mercado, ela corre para tudo cai meio junto. É claro que o ouro cai menos porque ele tem limites, ele protege e tudo mais. Mas a compra de um pozinho teria multiplicado o seu capital 2, 3 vezes. E aí você poderia, inclusive, comprar ouro. Entendi. Sim. Logo, porque no mês na hora que a bolsa está caindo, você está ganhando dinheiro, né? Então, aquele dinheiro que você ganhou, você pode comprar ações. Isso é que é legal. Então, imagina você comprar... Olha como estavam baratas as empresas lá logo depois, em março, abril do ano passado. Agora sim, então, Fernando, a gente tem muitas comparações, dá para trazer muita matemática, mas é espetacular. Ele fala muito do Taleb e assim, realmente, é inegável falar o quanto que ele fala de um conceito que eu acho muito interessante. Sim. E que você fala bastante, que eu queria que você explicasse para as pessoas. Que é essa questão de antifrágil, de ser antifrágil. Sim. Como que você vê isso? O que você falaria sobre ser antifrágil? E você acha que, por exemplo, na bolsa, entre aspas, digamos assim, existem ações que podem ser consideradas antifrágeis? O que é antifrágil, né? Eu tô falando sempre do mesmo tema. Antifrágil na vida é a mesma coisa que eu faço na carteira. O frágil, né, um objeto frágil é aquele que não gosta de atrito. Cristal, por exemplo. Uma taça de cristal. Não gosta da família da desordem, do caos, do atrito, da volatilidade, da turbulência, da passagem do tempo. Você faz um jantar na sua casa, você tem 12 taças de cristal, acabou o jantar, sobrou 8, 9. Quer dizer, quebra mesmo, né? E as pessoas achavam que o inverso de frágil era forte, era robusto, era resiliente, mas não é. Por quê? Porque o forte é aquilo que que não sofre nenhum impacto com o atrito, mas ele também não se beneficia. Então é como um tijolo, né? Você vai mandar uma taça de cristal para um amigo seu no Amapá pelo Sedex, você vai pôr um monte de saco bolha lá, mas vai chegar quebrado. Uma pedra não, ela chega exatamente igual. Mas, matematicamente, o inverso do frágil não é aquilo que não liga para o estresse. É aquilo que gosta do estresse. É aquilo que quer estresse. Então, o item antifrágil, se você mandasse para o seu amigo lá no Amapá, ele chegaria mais forte, de tanto atrito, de tanto impacto. Então, seres e organismos que evoluíram, que se provaram no tempo, no longo prazo, têm essa característica de antifragilidade, que é gostar de um certo nível de atrito, de dor. E você pode explicar isso exemplificando uma pessoa, uma empresa, uma sociedade, um clube, qualquer organismo, qualquer organização pode ser vista com essas características. E um portfólio também. E o portfólio antifrágil seria aquele que, quando vem o estresse, quando vem o caos, ele se beneficia. Certo. Por isso que a maneira como eu gerencio um portfólio de ações é uma maneira antifrágil. Porque quando vem o caos, eu ganho mais dinheiro do que nos dias normais. E uma vida antifrágil também é assim. É você gostar dos problemas.
é você ter tanta redundância, ter tanta energia sobrando, que vem um problema e você enxerga como uma oportunidade. Fernando, mas você tem algum estudo para antecipar esse colapso? Porque assim, eu percebi que você aposta no colapso, né? Que é Sim. onde você vai ganhar muito dinheiro com as opções. Sim. Existe alguma forma enfim, quem está assistindo a gente aqui, de prever isso? Porque, por exemplo, a pandemia ninguém tinha conhecimento. Foi um vírus que apareceu na China, ninguém acreditava que ia romper barreiras, chegou aqui no Brasil, fez um estrago no mundo todo, a Bolsa de Valores despencou, né? Como é que você, sei lá se existe isso, mas como antecipar esse caos aí? É impossível saber o que vai dar certo, mas é muito fácil reconhecer aquilo que é frágil. Quando as fragilidades vão se acumulando, você vê que aquilo está propenso a descarrilhar. O mercado financeiro, ele é uma orquestra ou é uma banda que toca sempre bonitinho, tudo certinho, previsível, as probabilidades funcionam, as chances, mas às vezes, sabe, vem um barulho, um trombone, vem uma onda de outro lugar, de fora, exógeno, e ele bagunça e ele deixa o mercado turbulento. Então o mercado engana a gente, porque na maior parte do tempo ele está com aquela aleatoriedade branda e às vezes vem uma turbulência. E é possível você enxergar a mudança do estado do ambiente quando uma turbulência está se aproximando. É muito sensível, mas é possível. Você pode ver indicadores econômicos, você pode ver a precificação das empresas. O legal é que o mercado, de maneira geral, a coletividade, a manada, não consegue enxergar quando está vindo um problema. Então, no auge do otimismo do mercado, é que nasce uma grande queda, um grande problema. Então, assim, é possível ver os sinais e eu tenho certeza que é possível, inclusive, matematicamente prever um colapso. Posso até te explicar como é que faz isso. Ah, quero saber. Eu também. Todo mundo quer saber, porque todo mundo já fica... E um desses trombones, Carol, eu acho que é o próprio Bolsonaro, você não acha? Olha... Porque, o ó, Elon Musk, exato. cri... Não, o que Elon agora Musk a gente- fez de tudo, né? Eu- Carol que ama o Elon Musk. Não, particularmente assim, né? Se ele tiver um dia assistindo a gente, pode trazer um pouco de dinheiro pra nós, porque a gente tá aceitando, né, Roxo? Não tem problema, né? Vamos fazer uma propaganda lá pra terra. Não, mas Vai o que- Bolsonaro, eu cito o Bolsonaro, porque, por exemplo, o Bolsonaro foi lá, arrumou uma treta na Petrobras, e eu até recebi, Fernando, eu recebi um amigo meu falando, olha, tem uma pessoa de Brasília que falou que vai dar um caos na Petrobras. Só que esse cara já me trouxe umas 3, 4 informações e nunca deu certo. Mas essa aí você ficou na No dúvida. dia Essa aí você seguinte, falou, vai que vai, né? teve aquele problema na Petrobras desabou. Imagino que as opções de Petrobras devem ter Muito. valorizado Ganhado muito, Os dinheiro. né? pozinhos de put subiram demais, com certeza. Eu imagino. Não, mas o que você falou, essa questão da pessoa também tem uma coisa, tem que estar preparado para esses problemas. Já tem que estar remando, né? É. Não dá para você entrar na onda se você não estiver se movimentando. De qualquer maneira, eu tenho um matemático que trabalha comigo, em 2017 ele virou para mim e falou assim, Roxo, sempre que vier um aumento muito grande da volatilidade, a gente tem um sinal antes. Como no caso do tsunami. O tsunami, quando ele vem antes, a onda volta e a praia fica vazia. Vocês já viram esse fenômeno? Sim, dá Aquilo é um sinal. um sinal. Então, se você estiver atento aos sinais, você consegue capturar um sinal de que a gente pode ter um grande movimento de queda. Outra coisa, as notícias acontecem meio parecidas e o mercado reage de maneira diferente, Sim. de acordo com o nível de energia acumulada e de fragilidade acumulada. Então, quando a fragilidade de energia acumulada é muito grande e acontece uma coisa errada, o mercado overreage, ele reage de maneira muito exagerada. E às vezes sai uma péssima notícia e ele sobe. Então depende muito disso, de quanta energia e de quanto humor acumulado tem lá. E aí vem aí, né, o último grão de areia que derruba o castelo de areia. Então dá para prever, sim, mas é uma coisa sutil, né? Tem que fazer um estudo bem feito. A gente tem esses indicadores, a gente Legal. vem desenvolvendo. Mas você acha assim, agora a gente está vivendo um momento de muita volatilidade. Dólar, bolsa, tudo muito Sim. volátil. Na sua visão de especialista, né, investidor, tudo, pode ser que a gente tenha um colapso próximo ou você acha que o mercado está se estabilizando? Qual que é a sua visão agora para o Então, futuro? a variação do mercado tá boa, tá razoável, né? Ainda mais que acompanhando no curto prazo, nas últimas semanas o mercado caiu até 120, agora está tentando dar uma recuperada. De qualquer maneira, a energia acumulada está muito baixa, a fragilidade não está muito alta,
A gente ainda tem boas notícias econômicas para saírem e a volatilidade até está caindo, né? Tem caído, tanto nos Estados Unidos o VIX está na faixa de 18%, 19%, quanto no Brasil 23%, 24%, chegou a 16%. Para ter uma ideia, no CoronaQuest, a volatilidade chegou a 90% ao ano. Do VIX. Não, no Brasil mesmo, a volatilidade do Ibovespa. Tudo com medo 80%, 90%. E agora está em 22%, 23%, quer dizer, ainda tá sob controle. Eu acho que nós teremos um grande colapso. Eu acho que em algum momento, quando tiver bastante energia acumulada, a Bolsa vai acontecer como aconteceu em 98, cair, sei lá, 50%, 60%. Nos Estados Unidos, existe essa opção de investimento, opções no caso? Sim, muito mais. Aqui é o Play Center, lá é a Disneylândia, né? Tá. Lá a gente pode fazer isso com muita facilidade, muitos contratos, facílimo. E você não acha que lá. lá nos Estados Unidos o mercado tá apresentando alguns sintomas de fragilidade já? Não, pelo nosso indicador, não. A economia está quebrada, vejam bem, a economia está quebrada. Em algum momento, vai quebrar o dique e vai ter o vazamento. Mas eu acho que antes a gente vai ter muito otimismo ainda. Vai ter muita empresa ruim entrando na bolsa, vai ter muito IPO, muito bilionário novo. Eu acho que ainda tem energia e ainda tem bastante otimismo para que a coisa realmente exagere. Por quê? O que faz a energia, o elástico, esticar é a distância entre a realidade e a expectativa. A expectativa são os preços e a realidade é a economia mesmo. A gente está distante, mas ainda dá para ficar bem mais distante. E quanto mais isso acontece, mais você estica a corda e na hora que a coisa volta, você tem um movimento mais forte ainda. E é auto-reforçado. As pessoas trabalham com alavancagem, fazem trade following, precisam pagar margem daqui e ali. Então, quando vem a queda é muito acentuada. Mas eu acho que não é para o curto prazo. A gente viu agora essa questão com as criptos, né? Teve uma... Eu até comentei com o André bastante, porque assim, todo mundo quer saber a hora de comprar que vai valorizar, mas a gente vê muito movimento contrário, que foi o que você falou, né, Rosso? O pessoal vai lá, acaba comprando na hora errada, vende na hora errada. Muito. Cripto, a gente viu muito isso agora. Aliás, o Bitcoin e Ethereum corrigindo muito. Você investe em cripto? Você acredita em alguma Bitcoin? Eu invisto, mas não acredito. Eu me defino como um especulador puro mesmo. E assim, quem me trouxe essa atenção foi o próprio Nassim Taleb. Ele falou, né? Criticou, né? Eu vi que você também comentou sobre eu já fui 3 vezes no curso dele, eu gosto muito dele. Assim, o Howard Marks, que é o maior queridinho do mercado hoje, cita Nassim Taleb 8 vezes no seu último livro. Então, pô, se o ídolo do Howard Marks é o Nassim Taleb, a gente tem que parar e prestar atenção no Taleb. E a segunda vez que eu fiz o curso dele, ele já falava que as criptos não tinham reagido bem à crise, e é verdade. Teve a crise, a gente achou que as criptos poderiam proteger e tal, e elas caíram quase igual ao mercado. Outra coisa, as criptos não viraram uma moeda. Não viraram uma moeda. Ninguém precifica 1 quilo de arroz por quantas criptos custa. Entendeu? E uma moeda não pode ser mais volátil do que aquilo que ela compra. Naturalmente, uma moeda tem que ser estável. Então, o Bitcoin não se tornou uma moeda. E ele também não é um ativo de valor porque não gera renda nenhuma. Quais moedas você investe hoje? Criptos, no caso? Eu tenho só o Ethereum e o Bitcoin. São as maiores, né? E estou pensando em quando tiver uma distorção grande, quer dizer, o Bitcoin subir mais que as outras criptos, dividir em alguns outros projetos ali. Mas eu verdadeiramente acho que quando vier essa grande queda na economia, esses colecionáveis tendem a zero. Infelizmente, eu acho que o dinheiro que a pessoa tem na carteira de cripto, ela tem que estar pronta para perder tudo. Ou faz uma opção de cripto, né? Mas a vol é tão alta que custa muito caro. Existe opção de cripto? Existe, mas eu falei assim, brincando, mas existe, tá existe. vendo? Mas o ideal é que toda vez que a sua cripto valorizar, a chegar a ser mais do que aquilo que você colocou como limite máximo nas criptos, você fazer o rebalanceamento. Certo. Então você vai tirando dinheiro das criptos. Qual percentual que você acha adequado, Fernando, até o seu perfil de investidor? Quanto você investe hoje? O dinheiro que você tem em bolsa, qual percentual, você que trabalha com rebalanceamento de carteira, que você tem em criptomoedas? No Brasil eu tenho 10%, mas a minha carteira no Brasil é muito pequena perto do meu patrimônio. Tá. As pessoas não podem comparar muito a minha carteira no Brasil, porque é uma carteira didática, né? E a minha carteira nos Estados Unidos tem menos do que isso, tem 2 ou 3%.
Eu acho que depende muito do preço médio de compra. Eu paguei $3.000, então para mim é muito fácil. Nossa senhora, pegou de graça. É, muito fácil. E acho que vai dar para comprar de novo. O problema é o FOMO, é você comprar as coisas no topo achando que nunca mais vão voltar. Tudo volta. Principalmente, isso, né? como é o caso das criptos, que não tem ainda um valor comprovado. Não, teve gente, eu fui voar um dia, tinha um piloto que ele falou assim, ó, eu tenho carteira de cripto. E aí, na conversa, eu falei, mas você tem reserva de emergência e tal? Ele falou, não, eu só tenho carteira de cripto. Porque tava uma moda, né, entre aspas, Sim. que estavam falando de muitas criptos, né? Sim. Ah, Dogecoin, não sei o quê, tudo mais. E foi aí que o Elon Musk também levou uma grana. Por isso que eu tenho que falar que ele é inteligente. Eu gosto muito do Elon Musk, não tem como falar que não. Mas não tinha o quê? A reserva. A pessoa ela não se preparou, pô, de repente eu vou precisar de um dinheiro aqui. E aí eu falei pra ele, não, mas você sabe por que você tá fazendo isso? Não, porque meus amigos falaram que vai valorizar tanto, tanto. É aí que mora o perigo, entendeu? Porque como que você vai investir, né, Roxo, no mercado ouvindo só a opinião? No curto prazo, muitas vezes premia, né? Dá um prêmio, premia esses idiotas sortudos aí que não têm reserva, que estão correndo o risco da lona, né? De perder todo o dinheiro, de perder do patrimônio a zero. Quando o mercado vai a favor deles, eles ganham mais do que todo mundo, porque eles estão alavancados, e aí eles escrevem livros, como eu fiquei milionário fazendo desse jeito, e a sociedade copia essas pessoas, né? E acaba também se dando mal, porque quando você tem um grande boom, uma grande alta, os mais imprudentes, os mais sortudos, aqueles que mais colocaram a cabeça na guilhotina, vão ser os que tiverem mais sorte e fazendo com que a imprudência seja uma virtude na modernidade, que não é, né? Porque a gente fala disso, né, Dé? Sim. Eu que falo mais sobre assim, educação financeira, a gente precisa do básico. O primeiro é o básico, né? O brasileiro, ele ainda tem muita dificuldade de ter o básico, que é poupar e investir de forma tranquila, conhecer os investimentos. Agora, quando a gente fala em pessoas que estão pegando todo o dinheiro, essa situação é uma situação, na minha visão, grave. Pegando todo o dinheiro e investindo tudo em carteira de cripto, aquilo me dá um susto tremendo. E aí, às vezes, é engraçado, porque eu falo pra pessoa, eu falo, cuidado, né? De uma maneira tranquila, eu falo, tenta diversificar, ver o seu perfil. A pessoa, às vezes, ela ri de mim. E o cara que é ganancioso, porque esse é um cara ganancioso. O cara que é ganancioso, ele quer ficar rico do dia pra noite. Só que a chance dele ficar pobre é 10 vezes maior do que o cara que é mais defensivo, mais consciente dos seus investimentos. Então, o cara que é ganancioso tem que tomar cuidado. Muita gente quer investir começou a investir em criptomoeda que ele não ganha 10, 20% ao mês. Quantas pessoas não caíram em pirâmide, né? Eu perguntei de opções pro Roxo, por quê? Eu acho importante. O que ele falou que eu achei fantástico. Eu tenho como fala, opera com os alunos, desculpa, me fugiu aqui, um branco. Opera com os alunos num valor que ele tá ali ensinando, educando de uma maneira tranquila. Agora, o que aconteceu na pandemia? Eu vi gente perdendo, de verdade, falando que perdeu 500 mil em opções. E assim, isso assusta os educadores, porque tem muito educador por aí que ensina as opções apenas como uma forma de alavancagem, de você fazer um call, ter um bizu, uma notícia de uma empresa, uma análise técnica meio mal feita, e vamos todo mundo comprar aquele papel. Ele sai na frente, ele compra antes que todo mundo, e aí a galera sai comprando atrás dele, ele vende, só avisa depois, e quando o mercado vai contra, as pessoas perderam um monte de dinheiro. E a opção vence, então ela vira pó. Então, assim, a opção é o cemitério do malandro? Claro que é. Por quê? O malandro, o cara que quer ganhar dinheiro sem estudar, sem fazer sacrifício, aquele que não entendeu ainda que primeiro vem o esforço e depois vem a recompensa, ele vai cair nesse tipo de história, nessa fantasia de que dá para ganhar muitos milhões de uma hora para outra, ele vai perder o dinheiro todo. Então, assim, eu não tenho dúvida nenhuma que a melhor maneira de investir um portfólio é através do rebalanceamento e de ter uma parte do dinheiro em reserva de valor e outra em ativos de valor. É o teorema dos dois fundos separados. Eu trago aqui a descrição algébrica e mostro como é que isso liga com o resto todo. As pessoas que fazem muito sucesso no Brasil sobre investimento sabem muito pouco sobre investimento. Fernando, você é adepto do ir para a bolsa com o pensamento de quero ficar rico? É errado? O que você acha disso? O cara que quer ir para a bolsa, quer fazer opção, quer fazer day trade, qual é a chance desse cara se dar bem?
Não, eu acho que não é errado. Eu acho que, pô, se a gente não tiver um grande sonho, a gente vai acordar de manhã pra quê? Ah, eu quero ficar rico velho. Ninguém quer ficar rico velho. A gente quer ganhar dinheiro. E eu fui um jovem assim. Eu preferia morrer afogado do que voltar sem nada, entendeu? Eu sempre fui assim. Então, se você tem 3, 4, 5 mil reais, pega um pedaço pequeno. E aquele pedaço pequeno se arrisca bastante, entendeu? O importante é os fundos separados. É ter uma parte do dinheiro que você não mexe de jeito nenhum e esquece se ela não está rendendo. Ela não está lá para isso. E uma parte em que você vai correr muito risco. Então, a gente, né, acredita no barbell, que são os extremos, né? Eu acredito que aquilo que pode dar errado na minha vida, eu sou extremamente conservador, até obsessivo com controlar, entendeu? A minha família, a minha saúde. Mas aquilo que pode dar certo, ou aquilo que o risco é pequeno, que se der errado eu perco pouco, eu sou super agressivo. Ou ultra seja, agressivo. Qual percentual hoje que você indica para o cara colocar em opções? Vou dar um exemplo aqui. O cara tem 100 mil reais. Uhum. O cara monta uma carteira diversificada, ações brasileiras, ações americanas, fundos imobiliários, tem a reserva de emergência. O cara é um investidor ali inteligente. Sim. Qual o percentual desses 100 mil reais que você indica para ele colocar em opções? Não precisa mais do que 1.500 ou 2.000 reais para a arte acontecer, entendeu? As pessoas acham que você tem que comprar um monte de opção, comprar e vender. Não, é uma quantidade pequena. Ou você vai substituir a carteira de ações por algumas opções, se tiver a liquidez. Mas é R$1.000 né? por mês? Não, Ou R$1.000 é distribuído no ano? notion, né? Quanto você pode perder ali? 3, 4 mil é o que você pode perder. Opções você não precisa do dinheiro. Você opera com as garantias, entendeu? Você coloca um vencimento para essa opção. Exato, você coloca um vencimento e as pessoas não sabem o que é infelizmente, um payoff e um drawdown. No dia que elas entenderem, é o que a carteira delas faz se o mercado subir ou cair. Então, você faz lá a distribuição das suas opções de acordo com o seu payoff. Então, você compra uma proteção de R$300, você pode comprar uma opção se algum papel você acreditar que vai subir muito, também por mais 200 ou 300 reais. Mas como é que funciona Por mais que você tenha 100 mil, você não vai alocar mais do que 1.500 ou 2.000 reais. Mas como funciona no operacional, no dia a dia? Vamos supor, abri meu home broker agora, quero montar uma opção. Sim. Eu vou pegar lá R$1.000, compro uma opção de Bovespa, eu coloco esse vencimento para quando? Perfeito. Existe uma estratégia para isso? Então, digamos que você tem uma carteira de ações de 50 mil e que você quer proteger esses 50 mil, beleza? Então, você não precisa mais do que 0,5% ao mês. 0,5%. 0,5% de 50 mil reais são 250 reais. Você vai pegar, vai abrir o book, né, a lista de todas as opções listadas na bolsa e vai nas opções de BOVA11. BOVA11. E vai achar um BOVA11 que esteja mais ou menos 20% longe do preço do papel agora, seja o strike dele. Então, o BOVA agora está 110, que o BOVA custa um pouco menos que o Ibovespa, mas não tem diferença. 20% disso. Você vai mais ou menos ali no 90, no BOVA 90, custa 12 centavos, 13 centavos. E você vai colocar uma oferta, digamos aí, de 2 quilos. Por quê? 2.000 vezes 12 centavos, 240 reais. E você falou 90 mil porque, assim, a chance de acontecer é pequena. Sim. Ou seja, por isso que essa opção é tão barata. Porque a bolsa caiu hoje de 110, que é o BOVA, que é um pouco mais barato. Para 90, a chance é assim, é que nem a bolsa para 96. Entendeu? Exatamente. Exato, é uma catástrofe. É uma Tem catástrofe. o vencimento, né? A terceira semana. Como é que funciona o vencimento? Aí você coloca esse vencimento para 12 meses? Eu compro a de 40 dias úteis, o que dá mais ou menos 2 meses. Tá, aí você vai renovando. E a cada 20 dias úteis, quer dizer, uma vez por mês, eu troco aquela que tinha 40 e agora tem 20, porque o tempo passou, eu vendo e compro uma nova de 40 dias úteis na mesma condição. Aí aqueles 250... É uma operação por mês. Os 250 reais, quando você faz a troca, teoricamente você esquece, Não, ele perdeu. vira 50 ou 60, Tá. que compõe uma compra lá de 300 e no final você vai gastar de novo 240, 250. Você pode fazer o resgate quando você quiser ou tem que esperar o vencimento? Não, vende na hora, no mesmo momento. Mesmo que eu compre para 40 dias úteis? 40 dias 40 úteis. dias úteis, com 15 dias úteis eu quero vender. Se o mercado caiu amanhã, ou caiu daqui meia hora, eu já posso vender. O book é cheio de E oferta. você vende para uma outra pessoa. É igualzinho o book de Mercado ações. Ah, entendi. Tem lá o 12 reais com 12,01, né? Por exemplo, digamos aí, alguma Mas empresa esse tá assim. pozinho tem sempre alguém querendo comprar? Sempre.
Ah, então é O fácil. grande A problema liquidez é alta. Normalmente vai estar comprador a 15, vendedor a 16. Tipo, tem 100 compradores a 15 Entendi. e 200 vendedores a 16. o grande bem problema profundo. é o vencimento. É você não, pelo que o Roxo me ensinou, é você não ter cuidado para você, de repente, não ter comprado, por exemplo, alavancado, que foi o que aconteceu com muita gente, e aí venceu a opção, a pessoa Mas morreu a com o dinheiro, né? alavancagem aconteceu pro cara que quer ganhar dinheiro na alta. Isso, Não pro exato, cara é. que quer proteger a carteira. É o cara Que apostou no tá olhando aumento o da gráfico ação ali, lá né? da, sei lá, Uzi Minas. Aí acumulou, aí fez um triângulo de algum jeito. Aí vem um desses fofoqueiros, falou que não sei quem vai comprar não sei o quê. O cara pega, ele tem 100 mil reais, ele pega 20, 30 mil reais dele e compra em call, opção de E compra às vezes ele a nem seco tem esse dinheiro, da Uzi né, ali. Minas. Cara agressivo, louco, na verdade. É isso que essa galera faz. Se dá certo, os 20 mil vira 100. Entendeu? E a carteira do cara que era 100 mil vira 170. O cara é gênio, ele vai voltar pro bairro dele. Nunca mais ele vai esquecer. Não, mas teve uma amiga minha Mas que o mesmo acontece pra trás. teve uma O cara amiga perde minha, pra você ver como a gente tem que estudar e a gente tem que saber fazer as coisas com calma. Teve uma amiga minha na época da Vale, que teve um acidente lá de Brumadinho, ela tinha comprado tudo em opções apostando na subida, né? De call, né? Apostando o quê? Que ia subir. E aí aconteceu o improvável, acabou acontecendo aquela catástrofe. Então, ela perdeu tudo. Perfeito. E aí, o que aconteceu? É aquilo que a gente sempre fala, a questão da constância, Não, eu da acho que a dica, que disciplina, nem né? a Carol Da falou, tranquilidade. eu acho que a dica que fica é, pense em opções como um seguro do carro, né? Um seguro de Você carteira, coloca né? ali um dinheiro que se perder, perdeu, mas se acontecer alguma coisa, a tua carteira vai desabar, mas a tua opção vai te proteger. E Exato. se for fazer uma especulação, jamais coloque mais do que 2% do seu dinheiro nela. Então, eu acho que vai subir muito, eu quero comprar uma opção a seco para multiplicar meu capital. Beleza. Não coloque mais do que 2% em cada investimento separadamente e nunca tenha um único investimento no seu portfólio que possa te gerar um prejuízo maior do que 20%. Seguindo essas duas regras, é matemática. Eu posso trazer depois e explicar por que No seu curso você fala sobre falo sobre sobre isso, né? tudo O seu curso isso. chama Estratégia do Pozinho, né? Estratégia do pauzinho. Que Exatamente. legal, fiquei bem interessado. Eu tenho cursos mais avançados de opção, eu ensino gestor de fundo, eu ensino o trader ou profissional e tudo mais. Estamos até fazendo um MBA, vamos lançar um Que MBA legal. em derivativos daqui a pouquinho. Mas o curso Estratégia do Pozinho é legal porque ele é introdutório e ele é completo. E a gente usa essas analogias mais simples, porque o mais importante é o cara começar a fazer. Sim. Quando você Sim. começa a fazer alguma coisa, você aprende. Não importa se vai ter que fazer uma equação, se vai ter que calcular. É o medo A gente A gente aprende. falou isso agora. A gente estava abrindo a porta e o André, a gente falou assim, o maior medo do ser humano é não tentar as coisas, né? E não tentar fazer, não Pega tentar 10 aprender também, né? reais, compra um seguro desse, eu compro um pozinho desse, não importa. Porque o que acontece é que aquilo vai te despertar uma vontade, uma necessidade de aprender tudo aquilo rápido. E é que nem fazer uma receita, entendeu? Tem uns passinhos lá, mas nada que em 1 ou 2 semanas você já não esteja dominando. E qual a melhor receita, Fernando? Pozinho para uma ação específica ou pozinho para a bolsa no geral? Ótimo. Perfeita essa pergunta. Vai ter uma explicação técnica, mas é o seguinte. Com certeza o melhor seguro é o BOVA. Principalmente se a sua carteira é minimamente parecida com a do Ibovespa. E deveria ser, na verdade, né? Por que o melhor seguro é do BOVA? Porque é muito mais barato. Muito mais barato. E por que é mais barato? Porque existe uma lei matemática, um teorema, que é o seguinte. A volatilidade de um índice, ou de uma média, porque um índice é uma média, sempre será menor ou igual do que a média da volatilidade dos ativos que estão dentro do índice. Significa o quê? Com certeza a volatilidade do BOVA é menor do que a dos caras que estão dentro do BOVA, das ações. Por quê? Se um dia a Petro subir 5% e a Vale cair 5%, como as duas têm uma participação semelhante no índice, o índice ficou parado. Então as duas têm muita volatilidade e o índice não. Então custa tipo 1/3 do preço você fazer o seguro do BOVA do que fazer direto nas ações. Por isso que as pessoas fazem estudo e tentam comprar seguro por aí e sempre dizem que dá errado, porque elas não sabem fazer do jeito certo. Para subir, o mercado sobe tudo separado, cada papel sobe no seu momento. Para cair, não, cai todo mundo junto. Então, a opção de BOVA é boa porque ela custa barato, mas quando o mercado cai, ela também, a volatilidade sobe, do BOVA sobe muito rápido. Agora o mercado de eleição, o mercado
fica mais perigoso, digamos assim, com as eleições certeza. chegando, né? O que você deixa de dica aqui para os nossos telespectadores? Podemos falar assim? Né? Fala o número ou não? 3 dicas? É. 3, Quais são as 3 dicas? Fala aí, Carol. Não, quais são as 3 dicas que você pode passar para os investidores em relação a opções? Sim, e Durante para as se eleições, preparar hein? para as eleições. Durante das as eleições. eleições com o Rimou, Bolsonaro. rimou. Nós temos muito. Ó, quais são? Ele fala que eu gosto de número, mas é porque é bom, porque dá uma. Parece que a Sim, pessoa faz consegue uma enxergar os listinha, pontos. é. As 3 dicas do roxo, vejam bem, as 3 dicas do roxo para o pessoal, para os investidores que mexem com opções agora na época de eleições. Sim. Primeira delas, aprender a separar ruídos de sinais. 80% do que se fala aí na mídia é simplesmente narrativa, blá blá blá, ruído, não leva a nada. Então você não deve ficar obcecado e hipnotizado pelo noticiário. E os influencers hoje gostam muito dessa coisa no noticiário porque parece que tudo é muito grave, eles falam daquele jeito muito rápido e parece que você está ficando mais inteligente, mas não está. Então, separe ruído de sinais. Segundo, esteja preparado para a volatilidade, porque ele é a única certeza. A cada 1 semana ou 2 vai ter prévia de pesquisa eleitoral. E às vezes vão vir muito boas, o que vai exagerar o mercado para cima, e quando vier uma ruim, ele vai cair. Esse é o princípio da bolha. A gente exagera as coisas para cima e para baixo. Então o mercado sempre vai estar exagerando na hora que ele faz o pêndulo. E então o primeiro é separar ruído de sinal, o segundo é se preparar para a volatilidade porque ela virá, e o terceiro é aprender a ganhar dinheiro com a volatilidade. Então, aprender a fazer esse segurinho do Bova que eu falei. Mas nada, você pode continuar do jeito que você faz, só aprender a colocar o teu risco ali na reguinha, saber o quanto você vai comprar e começa com R$10. Depois 20, nesses momentos, porque você vai aprender. Nesses momentos, eleições chegando, Fernando, é mais fácil pro cara ganhar dinheiro com o pozinho? Quando tem esse momento assim que tá vindo, pode ser tenso. Então, é mais fácil para ele ganhar dinheiro na carteira e o pozinho ajuda porque ele consegue ficar mais agressivo. Por exemplo, o mercado subiu, tá todo otimista, ele tem a carteira de ações dele lá, ele fala, eu não vou comprar 200 de pozinho, eu vou comprar 500. Aí o mercado cai 5%, a carteira dele não caiu quase nada. Protegeu. Isso, aí ele compra mais ações com aquele pozinho, na hora que o mercado for subir de novo, ele ganha quase toda a alta. Então a questão é essa, ele ganha igual e perde menos, ganha igual e perde menos. Na hora que você estica essa régua, esse fio, a gente tá muito mais olha que legal que o Você Fernando pode falou. ganhar muito, né? Você tá protegido com as opções, você pega o dinheiro E compra que a ações. tua opção rendeu e compra as ações da baixa. Sim. Ou seja, você ganha de um lado, compra do E outro. você pode ter até uma carteira de ações maior. Sim. Porque você sabe que se o mercado cai 15 ali, o teu Você está protegido. Teu E se seguro já cair, stop. você pega o dinheiro da opção e compra na baixa. Compra mais ações. Show de Mas bola. em relação à bolsa de valores, né? As ações que você tem, a sua carteira, ela é mais defensiva com as ações mais perenes ou não? Você gosta? Porque você falou que você Sim. vai, às vezes, para se arriscar e tudo. Sim. Você tem uma carteira arrojada? Assim, Mais ativos ou menos 10, uns 8% do meu capital é uma carteira de ações mesmo. E aí eu sempre uso a carteira Quant da minha research, que é a O2. A gente tem uma carteira Quant lá que a gente mistura análise fundamentalista com Quant, com dados econômicos e tal, e cada mês sai lá uma carteira. Às vezes ela muda, às vezes não muda muito, e eu ajusto todo começo de mês para essa carteira porque eu confio. Eu fiz aquela modelagem, ajudei a fazer. O resto da minha exposição em bolsa é feita nas próprias opções. Nas próprias opções. Eu faço umas travas de alta lá, em que eu copio o índice. Então, eu tenho exposição em Vale, em Petro, a maioria dos ativos do índice ali eu copio. Quando a bolsa sobe, eu ganho mais do que a bolsa, porque eu tenho essas opções. E quando a bolsa cai, eu estou bem protegido. Então, o que eu faço pessoalmente é um pouquinho mais sofisticado do que isso que eu estou sugerindo, que é simplesmente a carteira de ações, proteção e um pouco de pozinho. Eu já faço uma coisa dinâmica. Eu já, sempre que o mercado oscila um pouco, eu vou me beneficiando disso. Mas, começando do jeito que eu falei, que é ter a carteira de ações, ter consciência na carteira de ações, ter a reserva de valor e um pouquinho de seguro já resolve.
Então, a carteira de ações vai depender do mês, aquilo que foi sugerido lá pelo nosso algoritmo. Vou fazer uma pergunta, porque eu sou muito curiosa e ontem eu assisti 3 lives de 3 colegas que também são do meio e cada um deu uma opinião. Então agora eu vou perguntar a do Roxo. Na sua opinião, a Vale agora tá cara ou tá barata? Eu acho que a Vale agora tá justa para barata. Para barata. Eu andei comprando Vale na carteira do Brasil agora faz 1 ou 2 semanas. Eu gosto de Vale nesse preço. As pessoas falam, a China tá manipulando o preço do minério. Não se manipula preço, gente. Todo cara que tentou manipular preço até hoje, ele vai comprar para cima, ele vai vender para baixo, então ele vai fazer prejuízo. Entendeu? Se ele quer que uma coisa caia, ele tem que vender. E quanto mais ele vender, mais arriscado. E se subir, ele tem que comprar atrás. Então, eu acho que a Vale é uma empresa incrível. Eu sou comprado em Vale, mas também faço uns segurinhos, porque ela tem aqueles riscos ocultos de Mariana da vida tal, que Sim. dá um desconto. Por isso Sim. que ela custa múltiplos mais baixos do que os seus competidores internacionais. Então, você carrega a Vale de uma maneira bem amarradinha, usando algum tipo de opção, e eu continuo posicionado. Você falou Até algo, você comprei falou algo mais. interessante, Roxo. Existe um setor que a opção é mais cara e um setor que a opção é mais barata? A opção vai depender da volatilidade. Quanto maior for a volatilidade daquele ativo, mais caro custam as opções. Small cap, então, é muito mais caro. É melhor nem operar opções de small cap, opera a própria small cap. Tá. Coloca o limite de risco lá, que é o que você pode perder naquela empresa, e você compra se você acreditar nela, se você vê valor, timing e tudo mais. Porque não vale a pena. Mesma coisa o Bitcoin. Como a volatilidade do Bitcoin é 170%, 180% ao ano, um pozinho de Bitcoin custa caríssimo. Mesmo que o Bitcoin suba muito ou caia muito, ele não atinge aquele pozinho. Então, pozinho tem preço certo, não dá para comprar a todo momento. E as opções de índice normalmente são as que têm uma relação de preço-valor mais baixa, mas por que a opção depende da volatilidade? Pelo seguinte, vamos imaginar 2 ativos diferentes, o ativo A e o ativo B. Os 2 começaram valendo a mesma coisa, R$ 9,00. Os 2 terminaram valendo a mesma coisa, R$ 11,00. Os 2 tiveram o mesmo mínimo, que foi R$ 9,00. Os 2 tiveram o mesmo máximo, que foi, sei lá, R$ 11,50. Só que um cara tem uma opção que custa R$ 3,00. E a opção do outro cara custa R$ 1,00, muito mais barata. Por quê? Se os 2 tiveram variações semelhantes. Porque na hora que eu fui calcular a volatilidade do ativo A, né, que é o ativo que custa mais barato a opção, que a opção custa R$ 1,00, ele oscilou em média 2,5% ao dia. Então ele ia de 10 para 10,25, para 10,50, para 10,75, para 11, aí voltava a 25. Então a variação média diária do ativo A era 20%, 30% ao ano. Ô, Fernando. E a do outro é muito mais alta. Então, quanto maior for a variação média diária de um ativo, mais caro vai custar a sua opção. Por quê? Daqui 1 ou 2 meses o ativo pode estar valendo o dobro ou triplo ou metade. Sim. Então a volatilidade é o que dá valor para a opção. Agora uma dúvida, e eu acho que é a dúvida da Carol também. Quais são os custos hoje para você operar uma opção? Imposto, tarifa, como é que funciona isso? Custa uma corretagem normal. Então, se você tem uma corretora que cobra por negócio, tem corretoras hoje que cobram R$ 1,00 para cada negócio que você faz, então você vai pagar R$ 1,00 para fazer um negócio de opção. Existe alguma que não cobra ou não? Todas então, cobram? Essas que não cobram, as de graça, elas são de graça, elas não cobram, você pode operar lá. Mas o problema é que as ferramentas não são muito boas. Se você tiver que pedir um serviço especial lá, por exemplo, um exercício, ela vai te cobrar na cabeça corretagem integral. No final sai muito caro se você for fazer uma venda coberta, que é uma ótima operação com opções. Então dá para começar com a corretora de graça e você não vai pagar nada para operar. E na medida que você for ficando um pouquinho mais sofisticado, vai achando corretoras que têm um precinho ali, mas que entregam um serviço muito maior. Mas não tem diferença. Aparece na sua custódia normal, sai da sua conta normal, dá para usar garantia normal e a corretagem é baratinha. E o imposto, se você tiver lucro, no mês subsequente, você vai pagar lá os 15% de imposto. Existe o limite igual de ações de R$ 20.000? Não. Se você negociar R$ 10.000 em opções e ganhar R$ 500, você vai ter que pagar o DARF. Qual que é? 15%? 15% no swing trade ou 20% no day trade. Legal. Eu achei muito legal, porque o Roxo falou que ele tem o curso,
dele, que é, a gente sabe, a Camilinha falou pra gente, a Camila Viriato, que adora o roxo. Sim, minha parceira. Ela me deu um buquê de flor uma vez, lindo, maravilhoso, adoro ela, um beijo pra ela. Uhum. E você também tem o seu canal, né, Roxo? Que aí vem uma explicação ali, tem para iniciante, mas também tem para pessoa que já tá ali no intermediário. Como que ela acha você? Quais são suas redes sociais? Como eu acabei virando referência em opções e faço isso há muitos anos, eu tenho conteúdos desde quem bem beabá, quem está começando, quem quer saber qual o risco de mercado, quais os tipos de alavancagem, e eu tenho conteúdo MBA também, conteúdo para profissionais, eu tenho um software de opções que é o OpLab, a gente tem mais de 7.000 assinantes, né? Ele é online, ele faz todas as estruturas, ele já executa. Então pode me achar Luiz Fernando Roxo em qualquer lugar. No YouTube, no YouTube, Instagram e o blog também tem muito conteúdo legal. Você me acha. Olha que Legal. maravilha. Fernando, a minha última pergunta no caso, né? Voltando ao assunto das corretoras. O cara, se ele quiser ter conta lá sei lá, no banco digital que ele opera, não paga corretagem, tal, ele fica com a carteira de ações dele lá. Mas ele quer migrar para operar opções, ele vai procurar um sisteminha melhor, Sim. que traz até um atendimento por telefone mais fácil. Ele pode operar opções em uma corretora e deixar a carteira dele em outra corretora também. Com certeza. Eu acho até que hoje tem os consolidadores, então ele pode usar 2 corretoras diferentes, ele pode fazer o arroz com feijão, a carteira de ações numa corretora de graça, que não cobre tanto, e pode usar uma corretora um pouquinho mais sofisticada. Olha, o que mais tem hoje é corretora e agente autônomo e assessor querendo prestar um bom serviço, querendo ser honrado, te ajudar, criar valor para você. Então, cada dia mais a gente vai ter serviços melhores, as corretoras são cada vez mais honestas. Vocês não sabem como é que era na década de 90. Então, tem a parte teórica, técnica e prática. Nessa parte técnica de escolher as ferramentas, tudo, no começo é um pouco chato, mas vale a pena ter boas ferramentas e um bom controle do portfólio. E para buscar informações hoje é muito mais fácil do que da década de 90. Internet, a gente tem que buscar boas referências. Isso tem muito. É o seguinte, tem que estudar. Isso é fato. O Roxo estudou. O Roxo já está estudando desde que eu era um bebê, eu acho. Não. E um livro, Roxo? Um livro que você deixa de dica ele vai falar Taleb, né, Roxo? Para quem quer operar opções. Pode baixar o e-book de estratégias no meu site, com certeza. E de opções no Brasil, não tem tantos livros assim. Tem o livro do professor Luiz Maurício da Silva, que eu fiz a dedicatória, mas é um livro de 1000 páginas, assim. Então, mais complexo, não é muito, eu acho que para iniciante mesmo, pode ir lá e baixar o meu e-book, ou pode comprar o John Hull, que é Hull, que é Fundamentos dos Mercados Futuros e de Opções, que funciona bem. Que legal, Fernando. Assistir o YouTube do Roxo também. E é muita pergunta, a gente quer continuar aqui, porque a gente fica... O André, ele vai sair daqui já assim, eu já vou fazer a opção... Porque ele é assim, vocês o André... gostam de mercado e a gente tem ferramentas muito poderosas para entender muita coisa que eu vejo por aí, as pessoas não entendem, Isso assusta, né? Os investidores que estão começando... Mas eu achei legal que o Fernando assustados. colocou opções como um seguro de carro. O que tem de gente que não sabe que você pode fazer opções ali tranquilinho, Claro. R$10, Sim, R$15, se gastar perder, o que ok, tem, né? entendeu? É que muita gente aí no mercado acaba vendendo opções como algo que assim, se o cara fizer errado, ele pode tomar no nabo, né? Por exemplo, você não Pode. concorda que gastar zero qualquer coisa do portfólio por mês para proteger o portfólio de quedas maiores do que 15% diminui o risco? Claro, Sim, com certeza. Então você não é uma certeza. pessoa mais conservadora? Se você vai fazer o seu perfil em qualquer corretora hoje, se disser que você quer operar derivativo, o cara vai te colocar como agressivo. Exato. Então, olha, como até nas coisas mais sutis e básicas, as pessoas não sabem nada. É que o mercado brasileiro ainda é muito jovem, né? Sim. É muito recente. E a educação financeira Então, também aos defasada, poucos isso vai né? melhorar. Está melhorando, as pessoas estão buscando investir, isso eu acho muito positivo. Até eu achei muito legal, a gente está vendo um movimento de... Você falou de um trabalho com crianças, a gente está vendo crianças vindo falando disso, que eu acho muito importante, Sim. eu acho muito incrível. Para a educação dos filhos, né? Por exemplo, o Roxo, você tem uma filha ou um filho? Tem um filho. Que é pequenininho, Valentim. né? Valentim, esse nome é lindo. E essas crianças chegando e ensinando. E o que o Roxo falou, estudar. Porque não é... O Roxo trouxe com o tema com mais descomplicado. E estudar, não tem outro jeito, Sim, né? Porque e senão empreender, entender né? o que é um negócio, um fluxo de caixa. As coisas básicas da matemática, dos negócios, do dinheiro, a gente tem que aprender a gostar,
A gente tem que conversar sobre isso. Não tem que ir encontrar seus amigos e ficar falando bobagem de balada, traição, barca, esse tipo de coisa. Vai perder de tempo. Você tem que conversar sobre negócios, sobre como ganhar dinheiro, como ter valor, criar valor para a sociedade. Veja, 50% da população americana investe em renda variável. A solução para a sociedade é a renda variável. Sim. Porque é a única a maneira de criar valor para a sociedade. E a única maneira de um empreendedor buscar dinheiro a não ser se endividando. A alternativa ao cara vender um pedaço da carteira dele, diluir o risco dele pela sociedade, para investidores que querem ganhar dinheiro com ele, é ele tomar dinheiro num banco. E não existe nada mais fragilizante para uma pessoa, para uma empresa, do que um endividamento. Então, a solução para a sociedade é o mercado de capitais e a gente tem que aprender isso, fazer isso, ter um pedaço do dinheiro no risco e sofrendo com as consequências, mas também tendo os resultados que no longo prazo são imbatíveis. A sociedade vai mudar quando a gente tiver mais gente fazendo do mercado de capitais, da bolsa, o seu lugar natural. A gente não consegue dormir sem bolsa. Não é que a gente... Eu costumo falar, Fernando, que o brasileiro também tem que sair da zona de conforto, né? Claro. Hoje, por exemplo, começa a reunião do Copom. E aí a gente sabe, vai subir mais 1%, vai para 5,25%. O que tem de gente que torce para a taxa Selic subir, o cara voltar e deixar o dinheiro dele ali na poupança e não ter que se preocupar em estudar e tal. Só que o cara ele não entende. A taxa Selic pode subir para 10%. Só que não adianta. Qual é o ganho real desse cara? Aí você tem a inflação a 8%, porque se a Selic subir é porque a inflação tá alta. Sim. O ganho real do cara é 2%. Você vai descontar o imposto, quase 0%. Então, assim, a solução é a renda variável, não tem jeito. Não tem jeito. E o maior risco que existe é não correr risco. A gente tem que aprender a correr risco. E o problema é que as pessoas já foram enganadas demais, as promessas são muito grandes, o próprio cara gosta de uma promessa. Eu às vezes gravo 2 vídeos. Um deles eu não prometo nada, e o outro eu falo, você vai conseguir tal. Na hora que eu aplico isso, todo mundo clica na promessa. Aí eu chego lá e falo, tá vendo? Eu te prometi, você veio aqui e clicou. Então, o ser humano, ele é complicado, mas a gente vai ter que passar por esse amadurecimento no Brasil, e acho que isso é super benéfico. E mesmo o cara que quer começar muito agressivo, fazendo day trade, tentando lá pagar o croissant nele, pega um pouquinho de dinheiro, bem pouco, e se arrisca totalmente. Vai aprender muita coisa. Vai aprender, vai ter os maiores ensinamentos da vida dele, mas tem que ser com pouco. Legal, Fernando. Bom, quero te agradecer, Fernando. Poxa, obrigado por você tirar o seu tempo, vir aqui com a gente. Agregou demais, né, Carol? Demais. É muito bom você... Ele falou tudo. É muito bom você falar com pessoas que nem o Roxo, que não é só que ele é muito inteligente. O Roxo, quando eu comecei, e eu ainda tô começando, a gente sempre tá começando na vida, sempre me apoiou, sempre me deu oportunidade. Quero te agradecer as suas oportunidades, os seus ensinamentos. Está sempre tentando me colocar em network com pessoas legais para eu aprender, pra gente, que a gente possa fazer uma corrente de estudo, de esforço, de mostrar. Então, quero te agradecer. Acho que esse tema opções fica mais esclarecido, né, André? Com certeza. E agregou foi demais. Você estar aqui com a gente, de verdade. Eu que agradeço. As pessoas, elas não dão devido valor à generosidade. Eu faço questão mesmo de ajudar quem está começando, de me esforçar para tirar uma pessoa, facilitar a vida dela, e a recompensa é enorme, né? O quanto a Carol já recompensou para mim foi muito mais do que isso, e todas as outras pessoas que eu vi começando aí, eu falei, cara, você vai dar certo, vamos, se esforça, não liga para crítica. Eu sempre faço isso e sempre volta para mim. É um ato egoísta. Ser generoso é um ato egoísta. Eu que agradeço, sempre que vocês quiserem, eu tô de volta. Valeu, Fernando. Muito obrigado, hein?